papel deles que é reduzir velocidade, evitar acidente, hein, Guzmão? Hoje a gente tem alguns aplicativos aí, né, que nem o Waze, que te informam, né, quando tem algum radar móvel aí. Mas eu acho que o mais importante é a consciência, né? Se a estrada tem um limite de velocidade, respeitar aquele limite. Porque toda a velocidade que é imposta ali, ela tem uma justificativa. Às vezes ela baixa para 60 por hora porque tem algum movimento, tem alguma interseção, alguma coisa. Então eu acho que o mais importante é respeitar realmente os limites de velocidade. Agora eu acho que essa função de caça-níquel existe também. E você, Guto? Seu carro atinge 110 por hora na pista? Cara, se o meu chega a 50, é muito numa pista, velho. Meu Celtinha. Eu tenho um Celtinha, viu, Guzmão? Vive dando problema, cara. Adoro. O dono da oficina adora. Agradeço a Deus. Glória a Deus. Nos WhatsApp, né? Maréia e Peugeot. Nossa senhora, lá. É a alegria. É a alegria. Não, lá na oficina a gente tem o cantinho do francês. É um lugar que, cara, chegou, a gente já enfia lá, sabe que vai ficar 40 dias, cara. Não tem peça, se conserta, não resolve. É só força divina, filho. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente carro importado era uma dor de cabeça, né? Hoje consegue-se peça com mais facilidade, assim, de carro importado? Ou tem uns que é complicado demais, né? Internet é vida, né? Então, cara, se você não acha, a gente tem um parceiro muito forte aí na cidade que consegue prover as peças pra gente. A Camilinha, da GTM. Inclusive é patrocinadora nossa aqui também. Não tem nem que falar do serviço dela. Não, né? Eles, o que eles não conseguem, eles correm atrás. Eles usam muito esse recurso de Mercado Livre. Às vezes, se precisar, a gente busca no eBay. Eu tô com um carro lá na oficina essa semana aí que, cara, não adianta. Peça só em Ribeirão Preto. Então isso interfere um pouquinho, atrapalha, né? Mas para tudo tem um jeito. Falando de carro, falando de mecânica, muito bacana. Esses dias, daí a gente falou que para quem gosta de correr, vai pro autódromo, né? Isso aí. E esses dias vocês foram os mecânicos, a oficina Guzmão, a mecânica Guzmão, foram os mecânicos aí do time do Felipe, né? Foi o Felipe e o André, né? Que são dois clientes lá da oficina. E eles têm carros que são, assim, carros de rua preparados para a pista, entendeu? Então, para soltar adrenalina, para poder ver a sua capacidade realmente de pilotagem, o quanto bom você é, nada melhor do que ir para o autódromo, entendeu? Então a gente combinou, a gente fez uma boa revisão, a gente tem esse produto também lá na oficina, que é uma revisão pré-track day, né? Onde a gente verifica todos os fluidos do carro, verifica o estado de pneu, de suspensão, para garantir uma diversão, né, com segurança. Porque não é brinquedo não, dentro do autódromo você chega aí a 180, 200 km por hora e o veículo tem que estar pronto para esse tipo de uso severo, né, que a gente fala. E há quanto tempo tá a oficina, o Guzmão? Eu saí da Embraer em 2016, em outubro de 2016, né, eu entrei num plano de demissão voluntária e montei a oficina, e comprei a oficina do Milone. Uhum. Aí eu reformei a parte de trás, onde era fazia parte do varejão ali, e a partir de 25 de março de 17 a gente começou a atender ali na parte de trás. E estamos lá até hoje, firme e forte. Aí. Legal. E cada vez montando parcerias, né? Que nem essa parceria que você tem com a GTM mesmo, é uma parceria que dá muito certo, que traz muito resultado positivo para a mecânica, né? Para a oficina. Quando a gente montou a oficina, a nossa ideia era ser uma oficina completa. É um lugar onde a gente oferece soluções para o cliente, entendeu? Então, independente do problema que o cara tenha no carro, que seja funilaria, que seja ar-condicionado, que seja alinhamento, balanceamento, que seja escapamento, a gente vai dar a solução. Como a gente tem a parceria com a GTM, a gente tem com a Keep, que faz a parte da lavagem, a gente tem com o pessoal da Gemax também, que faz a parte elétrica pra gente. A gente tem
parceria com a Rede Taurus também, para fazer manutenção nos carros da frota da Taurus. Então, a gente tem vários parceiros e a nossa ideia é dar uma solução para o cliente. Independente qual seja o problema, ele leva o carro até a gente vai dar uma solução para ele. Isso é muito interessante, porque especializado em carros antigos também, você fala assim, carros antigos são os carros a carburador. Na sua apresentação do BNI lá, que carro foi aquele que você levou lá? Cara, aquele carro é do Éder, né? Um grande cliente nosso, e é um carro assim de sonho, né? É um Dodge Dart 1973. Ele é um carro V8, né? Que já era um carro forte de época e está preparado ao limite, tá? Com quadrijet, com escapamento, com comando brabo. Cara, dirigir aquele carro ali, você se sente até mais homem. Cara, é impressionante a potência que tem aquele carro. E assim, foi muito legal que a gente levou 2 carros lá na nossa apresentação. Um carro 2013, né, e um carro 1973. Então você tinha 40 anos de diferença de história entre os 2 carros. 2 carros com o mesmo peso, praticamente, 1,5 toneladas. 2 carros com a mesma potência, beirando ali os 350 cavalos. E 2 carros que têm o mesmo valor agregado. Legal, hein? 2 carros de R$100 e poucos mil aí. E você vê que, apesar de 40 anos de tecnologia, de desenvolvimento, você tinha 2 carros muito próximos ali. E isso que foi o mais legal, né, de conseguir levar esses 2 carros. Outro carro é um Lancer, né, do nosso amigo Caio Pertes, que é também cliente lá da oficina. E a gente fica muito à vontade, entendeu, com os nossos clientes, de poder usar esses carros aí. Ô Guzmão, um carro tem vida útil? Tipo, tem um tempo ou não? Não. É pro resto da vida? Hoje, depende do cuidado, depende, né? do uso, entendeu? Você tem carro 1929 que tá como saiu de fábrica até hoje. Tudo depende da manutenção, entendeu? Eu já peguei carro na oficina 2015 que você não acredita que o carro tá naquele estado. Então, assim, a gente trabalha também muito com empresas, né? Então, por exemplo, a Elite, ela tinha carros na frota de 280 mil quilômetros rodados. Carro que você andava no carro, você falava que o carro tinha 30 mil quilômetros rodados. Legal. Carros impecáveis, mas são as revisões a cada 10 mil quilômetros, o cuidado que, né, os funcionários tinham, os motoristas tinham com o carro. Então, isso tudo influencia. Então, é assim... No caso, você como mecânico, como Grey's Anatomy, que você chegou pro cliente e falou assim, olha, não tem salvação. Vários. De dar extrema-unção, né? Não tem salvação. De chegar pro cara e falar assim, olha... Não, solução sempre vai ter, entendeu? Que daí fica mais Só que caro, às vezes não é viável. Às vezes o conserto do carro fica tão caro que a pessoa essa eu acho que é a principal função do mecânico, entendeu? Às vezes, para mim, seria um negócio lucrativo, né? O cara gastar o dobro do preço do carro em manutenção. Mas você tem que ser transparente. Você tem que, né, ter aquele diagnóstico preciso que eu estava falando para vocês e, cara, você tem que ser realista com os valores de mão de obra, de peça, e mostrar para a pessoa. Tem gente que insiste, tem gente que investe. Tem carros que, às vezes, o carro vale 20, o cara enfia 60, 80 em cima do carro. Mas é questão de... É valor sentimental, daí já eu tenho, né, o meu Fiestinha lá, que você lembra do meu casamento. É aquele carro não tem valor para mim. Aquele carro é meu, entendeu? Só vai embora no dia que Deus levar. Porque enquanto eu estiver vivo e tiver saúde e tiver dinheiro, eu vou manter aquele carro funcionando, entendeu? Mas é que a gente estava falando do valor sentimental, né? De repente tem muita história no carro, né? Eu participo de um grupo... Né, como eu estava falando, o relacionamento com o mecânico é um relacionamento de confiança, assim como você tem com o médico. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com um diagnóstico preciso e a gente é muito transparente. Então, por exemplo, seu carro foi fazer uma revisão, o filtro de ar está entupido. Você está aqui na rádio fazendo o seu trabalho, então eu olho, vejo o filtro de ar, mando uma foto via WhatsApp para você. Ó, Júlio, seu filtro tá em péssimas condições, então custa, sei lá, R$38 um filtro novo. Posso trocar? Você aprovou. Na hora que você for buscar seu carro, o filtro vai estar lá dentro do porta-mala e eu vou mandar uma fotinho do filtro novo instalado no seu carro. Essa transparência é fundamental e nem sempre acontece, né? Tem que ter, cara. Tem que ter, porque assim, dá para se ganhar dinheiro honestamente trabalhando certo, né? A gente tem o nosso custo da mão de obra e é só você ser transparente com a pessoa que a pessoa começa a confiar em você. Legal.
Queria agradecer muito aqui a tua participação, foi muito legal esse papo, acho que trouxe muita informação relevante pra gente e com certeza todo mundo vai levar o carro lá na tua oficina, porque é aquilo que você falou, é confiança. O nosso mecânico é como se fosse um médico nosso, né? E esse lance que você está falando, de todos esses diferenciais que a mecânica oferece, não tem por que a pessoa ficar batendo cabeça por aí, viu? Bacana, Guzmão? cara. Ô Guzmão, Deus mandou você até aqui, cara, porque você será a salvação do Celtinho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, Senhor. Só pra